E com a vitória estamos nas oitavas de final da Copa 2026. Giovanni Martinello chega com as informações direto dos Estados Unidos para trazer as atualizações da seleção de Carlo Ancelotti. Fala, Giovanni, boa tarde. Olá, boa tarde para você, para todos que nos acompanham no Balanço Geral. Voltamos a falar aqui dos Estados Unidos, de Copa do Mundo e de seleção brasileira que já voltou ao trabalho. A viagem de Houston aqui para Nova Jersey foi logo depois do jogo. A delegação chegou de madrugada e agora a seleção já realiza um trabalho nesse momento no Columbia Park, o centro de treinamentos do New York Red Bull. Os titulares fazem uma atividade regenerativa. Os demais jogadores trabalham normalmente no campo. Vale lembrar que depois dessa atividade, os jogadores ganham a tarde de folga e a quarta-feira toda de folga. Só se reapresentam amanhã, no início da noite, no hotel onde a seleção brasileira está concentrada. E quando se reapresentar amanhã, já saberá quem será o adversário de domingo pelas oitavas de final aqui mesmo em Nova Jersey. O adversário será conhecido no jogo entre Costa do Marfim e Noruega, que se enfrentam daqui a pouquinho, 2 horas da tarde, em Dallas. Temos alguns pontos de interrogação. Casimiro ontem deixou o campo mais cedo. Segundo falou na zona mista, apenas câimbras. Então não preocupa para o jogo de domingo das oitavas de final. A situação mais preocupante é a do Lucas Paquetá e principalmente porque no banco não há nenhum jogador com as características dele. Então quem pode atuar na vaga dele? O jogador passará por exames que vão detectar se houve algum tipo de lesão e qual a gravidade dessa lesão caso ela tenha acontecido. Rafinha é um outro ponto de interrogação. Num primeiro momento, foi dito que o Rafinha desfalcaria o Brasil por pelo menos 2 jogos. Esses 2 jogos já passaram, contra a Escócia pela última rodada da fase de grupos e o jogo de ontem contra o Japão. Então é preciso entender se ele já está recuperado, se ele já está curado da lesão muscular na coxa e se ele vai ficar à disposição ou não para o jogo das oitavas no domingo contra o vencedor de Noruega e Costa do Marfim. E é claro que a gente vai acompanhar esse jogo, vai acompanhar o trabalho da seleção brasileira também e a qualquer momento dentro da nossa programação a gente volta com novidades. Aliás, daqui a pouquinho no ND Esporte eu volto daqui e quem sabe a gente já tem alguma novidade envolvendo aí o Lucas Paquetá, que preocupa para o jogo do próximo domingo. Até daqui a pouco então, meus amigos, eu volto aos estúdios do Balanço Geral. Valeu, Giovanni Martinello, direto dos Estados Unidos. Algumas interrogações aí para a nossa seleção para o próximo jogo de domingo. E agora a gente vai para Miami, porque, claro, a festa da torcida brasileira foi grande. Cleiton Ramos acompanhou tudo de pertinho, toda a comemoração por aí, né? Ô, Cleiton, o brasileiro acordou até mais feliz hoje, né? Boa tarde. Boa tarde para você, Souza, é verdade. Acordou feliz, com um pouco de ressaca também. Essa é a verdade, porque ontem foi no sufoco. Estivemos acompanhando no Fan Festival da FIFA, que está sendo montado e está montado durante a Copa do Mundo no Bayfront Park. Aproximadamente 3.000 torcedores brasileiros. A ideia, viu, Souza, pessoal de casa, era a presença de aproximadamente 5.000 torcedores. Mas isso foi impossível. E a razão é essa que a gente está sentindo agora, aqui na pele, o forte calor. Ontem a bola rolou aqui nos Estados Unidos, 1 hora da tarde, horário local. Estou olhando aqui, eu estou perto do mar aqui, ó, e tem muita alga. Olha só a presença, estou na praia de Fort Lauderdale. E aí teve muito torcedor, viu, Souza, que acabou saindo desse espaço e acompanhando em alguns bares aqui da cidade. Eu conversei com uma torcedora chamada Darlene, que inclusive morou em Florianópolis, morou no bairro da Trindade de Coqueiros. Ela estava com o marido e com o filho. Quando estava 1-1, ela que já tinha comprado o ingresso para Nova Jersey, ela estava pensando em colocar os ingressos à venda, já com medo que o Brasil não iria conseguir a classificação. Mas aí no último minuto, com o gol de Martinelli, mudou os planos. Ela vai para Nova Jersey e vai acompanhar o jogo do Brasil. Nesse momento estou em Fort Lauderdale, porque eu recebi informação que é a seguinte, viu, Souza? Que muita gente que estava em Miami ia subir aqui para a região norte, Fort Lauderdale é mais o norte, e acompanhar as praias de Delray Beach, Deerfield e também Fort Lauderdale. Eu cheguei nesse exato momento aqui na praia de Fort Lauderdale, peguei um trânsito danado para chegar aqui, mas valeu a pena. Eu vou em busca de brasileiros aqui na orla, porque a gente sabe que os turistas vieram para cá curtir a praia, até porque o Brasil só vai voltar a jogar aqui
mais lá na frente se permanecer na Copa. E é o que a gente espera. E aqueles brasileiros que moram aqui estão na correria trabalhando. Mas eu vou andar pela praia e vou achar. Só não vou te prometer, Suza, outro mergulho. Aí é demais. Vem cá, cá entre nós. De calça também e tênisinho. Aí não dá. Sem a mínima condição. Agora, que tá pedido, tá. Fala a verdade. Eu não sei quanto é que tá a temperatura aí. Mas aqui, Suza, 41 graus. Cabe. Depois do trabalho, cabe. Não trouxe bermuda, fazer o quê? Volto contigo. Cleiton, se aí tá calor, nós estamos no outro extremo, viu? Por aqui, bem friozinho, não tá dando para aproveitar as praias de Floripa, mas você, claro, pode aproveitar as praias de Miami. E olha só, sobre o jogo de ontem, Brasil e Japão, nós tivemos os palpites da nossa equipe do Balanço Geral e tivemos acertos, viu? De olho na tela, então, no nosso palpitômetro aqui do BG, tivemos acertos de Gabriela Senzuki, Luca Luktenberg, Gabriela Mariotto e Márcio Falcão. E aí, claro, seguindo as regras internas aqui da nossa equipe, a gente fez um sorteio e Márcio Falcão foi aí o premiado do dia, né, do jogo. Então, ele que acertou o placar, ganhou o sorteio, então ganhou 2 vezes e já recebeu o seu prêmio. E tivemos telespectador que também acertou, o melhor telespectador, e ganhou aí um par de ingressos para o cinema. Temos a informação de quem venceu, produção, a Eliette. Ela que mandou a mensagem ontem, boa tarde, Polito, Brasil 2-1 no Japão e venceu ontem às 11h37, foi a primeira a acertar o placar do jogo entre Brasil e Japão e também vai receber o prêmio aí, um par de ingresso para o cinema. Aproveite, viu, Eliette, foi pé quente, acertou o placar e continue torcendo pelo nosso Brasil, pela nossa seleção e acompanhando o Balanço Geral. Mas agora a gente fala de times aqui da capital catarinense. Cláudio Caticarte já está aqui com a gente. Avaí, hoje temos uma reunião importantíssima para o Avaí, questão financeira, temos aí 400 milhões na mesa para ser debatido. Precisamos dessa resposta do clube, né, Cláudio? Boa tarde. Boa tarde, Susan. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Balanço Geral. Depois de ter revisado, né, o meu cardiologista depois do jogo da seleção de ontem, vamos falar da dupla da capital, começando com o Avaí. Realmente, hoje à noite, no estádio da Ressacada, o conselheiro havaiano tem uma responsabilidade ímpar que pode trazer aí os próximos rumos do futuro do futebol do Avaí. SAF, Sociedade Anônima do Futebol, vai ser primeiro decidida a criação, que o Avaí ainda não estabeleceu juridicamente a existência da sua SAF, e depois vai ser, né, analisado, debatido e votado a venda de 90% das ações dessa SAF. A empresa, única proposta que chegou de forma firme, é a Cactus Capital, que foi rechaçada pelo Conselho Deliberativo do Figueirense, mas por uma situação da proposta específica de envolver patrimônio como garantia. É importante que o conselheiro havaiano, diante da situação financeira precária e bastante difícil do Avaí, tenha um entendimento sobre as garantias em relação ao clube, a importância de pagar as dívidas e, Susan, trazer, né, manter a ideia do torcedor em relação a estar sempre competitivo dentro de campo também. Importante, 400 milhões, mais quase 300 milhões é de dívida, então não é um patamar do dia para a noite, vai virar, né, uma equipe com outro, né, nível dentro do futebol brasileiro. É uma construção de gestão que a Cactus Capital não tem nenhuma experiência de gestão no futebol. Vai ser uma construção dia após dia, mês após mês, e o torcedor tem essa participação fundamental, o conselheiro na votação de hoje. A gente sabe que essa decisão cabe ao Conselho Deliberativo, mas, Cláudio, avaliando assim, seria importante para o Avaí essa grana justamente por conta das dívidas. Não tenha dúvida, as soluções ninguém deu outra, o Avaí está sangrando mês a mês, salários atrasados, recuperação judicial para pagar, né, um passivo, né, que a gente acabou de falar aqui, uma herança de quase 300 milhões de reais. É o momento do conselheiro avaliar e ver a segurança jurídica e seguir em diante para que o Avaí volte a ser, né, sólido como foi em alguns anos atrás. E amanhã a gente já tem essa resposta? Já teremos uma resposta definitiva? Hoje à noite, primeiro os conselheiros e daqui a uma semana os sócios vão também votar na Assembleia Geral. Precisa das 2 votações e aprovação para que o Avaí crie a sua SAF e possa vender para Cactus Capital. Obrigada, Cláudio, pelas informações do Leão da Ilha. E que bom que o coração está em dia, porque temos mais uma partida no domingo da nossa seleção, né, Cláudio? Não tenha dúvida, né? A seleção brasileira, que agora venceu o Japão, primeiro tempo, né, muito complicado, botou um ônibus lá atrás da seleção japonesa, mas no segundo tempo, o Ancelotti, com as trocas que fez, trouxe agressividade, a seleção venceu. E agora, né, ganha maturidade, a questão mental que foi importante, a gente aguarda. Ou a Noruega
né, o México, aí a gente vê aí a sequência da seleção brasileira. Acho que vai ser a Noruega o adversário. Seguimos aí confiantes no Hexa. Obrigada, Cláudia. A gente espera ao longo da semana justamente para discutir essa questão da SAF do Avaí. Perfeito. A gente retorna aqui para falar sobre também o Figueirense, a dupla da capital. Até lá. Até. E olha só, a CBF antecipou aí o período de contratações para os times das séries B e C. Informação importante, inclusive, para Avaí e Figueirense. Avaí que está na Série B e Figueirense que está na Série C do Campeonato Brasileiro. Um comunicado foi enviado para as federações estaduais. Os novos jogadores podem ser registrados entre os dias 6 e 17 de julho. A medida excepcional é válida apenas para transferências nacionais, ou seja, contratações internacionais ainda não estão dentro desse prazo. Os motivos, de acordo com a CBF, foram aí o encerramento de diversas competições estaduais de divisões inferiores no primeiro semestre, também a importância das transferências para os atletas envolvidos e para uma melhor organização esportiva dos clubes. Também segue valendo, claro, a janela anterior, a janela internacional, que vai de 20 de julho a 11 de setembro, que já era a data prevista. Então, informação importante para os nossos clubes aqui da capital catarinense.